Todo mundo já ouviu falar nas famosas dietas low carb, mas de fato, você sabe para que serve uma dieta low carb? Bom, como o próprio nome já diz, é a redução da quantidade de carboidratos. Mas para entender a função dessa dieta, você tem que entender primeiro o que é um carboidrato. Basicamente, carboidratos são moléculas de açúcar, moléculas essas que podem ser encontradas nos animais, nas verduras e nas frutas. Essas moléculas elas podem variar tanto em tamanho quanto em tipo. As menores moléculas de carboidrato são os sacarídeos, tá? Ou os monossacarídeos, como a gente chama. Como o próprio nome já diz, mono, uma única molécula de açúcar. Na variação de tamanho, nós vamos ter os carboidratos simples e os complexos. Dentro dos carboidratos simples, que são aqueles, como o próprio nome já diz, de fácil absorção, são aqueles que vão te dar energia muito rápido, nós temos dois tipos. Os monossacarídeos, que são as menores porções de carboidratos, as menores moléculas de carboidrato, e nós temos os disacarídeos, que são formações com duas moléculas de açúcar. O carboidrato ele tem uma função estrutural no nosso corpo para algumas células, não comparável às proteínas, mas a função principal do carboidrato é a geração de energia, a produção de energia. E por isso ele é a nossa fonte mais básica, mais rápida que nós temos para poder gerar força, para poder gerar energia, para poder gerar produção. Então, os monossacarídeos e os disacarídeos vão ser aqueles que vão gerar uma energia mais rápida, mais explosiva. Dentre os disacarídeos, nós vamos encontrar três tipos. O primeiro é a sacarose, que é a junção da glicose com a frutose, que é o açúcar encontrado nas frutas, como o próprio nome já diz, frutose. Nós vamos ter a lactose, que é a junção do açúcar com a galactose, e vão ser encontradas sempre no leite. E nós vamos ter também a maltose. O malto, ou maltose, já é um açúcar que ele não é encontrado naturalmente, ele não tem uma disponibilidade tão fácil, mas ele é produto final da quebra do amido, que é um outro tipo de carboidrato que eu vou falar agora um pouco mais à frente. Já passando para os carboidratos complexos, nós vamos ter outros dois tipos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, tá? Como o prefixo já diz, o prefixo grego oligo, que significa poucos, e poli, que significa muitos. São tipos de carboidrato com cadeias de tamanhos diferentes. Os oligosacarídeos geralmente vão ter ali ligações de 3 a 10 moléculas e os polissacarídeos vão ter mais de 10 moléculas e tamanhos gigantes. Isso dificulta a quebra deles, então é uma forma de produção de energia um pouco mais lenta do que os carboidratos simples. E por isso eles acabam sendo melhores do que os carboidratos simples, porque eles vão te gerar energia, mas essa energia não vai ser queimada tão facilmente, tão rápido. Então isso vai te fazer ter uma sensação de saciedade por mais tempo e vai te fazer vai fazer uma produção de energia por um período mais prolongado. Dentre os oligosacarídeos e os polissacarídeos, a gente pode destacar aí alguns, principalmente o amido. O amido ele vai ter uma estrutura muito grande e por isso ele não vai ser absorvido tão facilmente. Para ele ser absorvido, ele tem que sofrer a ação de algumas enzimas. A gente pode destacar aí essas enzimas como a amilase salivar e a amilase pancreática. Elas vão fazer a quebra desses carboidratos, a quebra do amido, até que ele se transforme na maltose e aí diminua para as menores porções de açúcar, onde vão ser absorvidas no intestino, tá bom? Como destaque aí do amido, a gente pode colocar o arroz, alguns tipos de farelo, como as aveias, por exemplo, e a maioria também aí dos legumes e dos tubérculos que tem alto índice glicêmico. Na segunda classe aí, ou um segundo exemplo de polissacarídeos, nós podemos encontrar o glicogênio. O glicogênio ele está estocado no nosso corpo, principalmente no fígado e nos animais também. Ele serve como um estoque de energia para o nosso corpo e ele é depois sintetizado, quebrado para ser uma fonte de energia para as nossas atividades.
A gente tem como alimentos base aí, principalmente a carne, como alimento base do glicogênio. Os animais eles vão também estocar principalmente no fígado esse glicogênio. Então alimentos ricos em glicogênio são o fígado bovino e o fígado de aves, o fígado de galinha, por exemplo. E o último carboidrato complexo que a gente destaca aqui é a celulose. Ela não está disponível para a gente na alimentação através da ingestão de animais. A celulose ela tem uma função estrutural dos vegetais, principalmente. Ela passa pelo nosso corpo, mas ela não é absorvida. O nosso corpo, o corpo humano, ele não está preparado para a absorção da celulose. Então ela passa pelo nosso corpo, mas ela vai ser excretada da mesma forma que ela entra. Nós não conseguimos quebrar a celulose. Nosso organismo não é preparado para esse tipo de quebra. Então, a partir do conhecimento de que na minha dieta eu posso ter monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, eu vou conseguir identificar qual o tipo de alimento que vai ser melhor para a minha dieta. Então eu vou conseguir identificar quando eu posso encaixar frutas e quando eu preciso encaixar legumes de alto índice glicêmico, como por exemplo a batata, a beterraba, a cenoura, que vão proporcionar o carboidrato, mas não de uma forma tão rápida como por exemplo a fruta. Uma coisa também que já é sabido que nas dietas está sendo cada vez mais instruído a se reduzir é a quantidade de açúcar refinado. O açúcar refinado ele passa por vários processos de quebra, vários processos de hidrólise até chegar naquele produto final. Ele vai ser um monossacarídeo, ele vai ser consumido de uma forma muito rápida, mas ele traz também diversos malefícios para o nosso corpo. Uma coisa que já é sabida é que o açúcar refinado, principalmente, ele pode ser o gatilho de diversas inflamações pelo nosso corpo. Então, uma das formas de você diminuir as inflamações, principalmente no seu trato gastrointestinal, é a redução do açúcar refinado. E como nós identificamos aqui, o açúcar ele pode ser encontrado em diversos alimentos de formas muito diferentes. Então, tanto na carne, quanto nos legumes, quanto nos vegetais, você vai encontrar o carboidrato. Por isso, se faz necessário sempre o acompanhamento de um nutricionista para poder regular a forma que você vai ingerir esses carboidratos. Nem sempre, só você se guiar por um prato cheio de legumes e com carne e um prato com uma variedade de cores vai ser o suficiente para fazer o balanço energético da sua alimentação. Por isso, sempre procure um nutricionista, procure alguém instruído para te dizer o que você deve e o que você não deve consumir. Lembrando que pessoas que são diabéticas devem ter muito cuidado. Não é só porque você está comendo uma fruta e um legume que significa que isso é totalmente saudável para você. Diabéticos têm que fazer o controle também de frutas e de legumes na sua alimentação.